Gravando! Estou aqui na Praia Grande. Aí tem um amigo meu que tá ali, aquele senhor ali, 10 anos mais novo, que chama eu de velho. Mas olha lá quem é o velho que não molha, não pode pôr o pé na areia, não pode vir aqui molhar o pezinho na água do mar. Aí o velho aqui sou eu, 10 anos mais velho, o velhão aqui, ó, o dinossauro. O dinossauro Rex ali atrás, ó. Vou mostrar ele, irmão. Mostra aí, ó, paredinha aí, ó. Não podia molhar o pezinho, isso porque ele mora aqui, viu? Ele é daqui. Praiano que tem medo de água. Ele pode molhar o pezinho, a barra da calça. É porque ele tá emocionado porque ele tá na praia. Como eu tô sempre aqui, gente, pra mim não faz diferença. Não tô emocionado não, só tô mostrando aqui o meu amigo dinossauro Rex. Irmão, mostra lá o mar, mostra lá o mar. Cadê as crianças? Cadê o Ezequiel que já sumiu? Os baguncieiros. Olha que coisa linda. Muito gostoso. Muita coisa. Só Tá bom, pra... irmão, vamos guardar depois do